Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilhe, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto. Ô Bruno, eu vi que você ministrou um curso sobre virtudes, correto? Não, cara, na verdade eu ia fazer uma palestra sobre isso, mas aí eu tive um problema. Essa palestra acabou sendo cancelada. A gente tentou até, a equipe que eu tava trabalhando com o pessoal da PWE, a gente tentou até uma data próxima no hotel, mas aí a sala já não tinha mais data. É provável que aconteça agora no segundo semestre. Mas o tema, assim, que eu acho que é o mais interessante, é um tema que eu já venho tratando no meu Instagram há um certo tempo, é de que maneira você pega as virtudes cardeais e também as teologais e você usa isso na sua vida individual. No caso dessa palestra específica, eu ia pegar o exemplo de grandes líderes da história e como as virtudes desses grandes líderes podem ajudar o empresário e empreendedor. Tá. O tema da palestra era esse. O que seriam virtudes cardeais e teologais? Teologais está ligado à fé, né? Religião. As virtudes cardeais, né? Então você tem justiça, temperança, fortaleza e coragem. São as 4 virtudes cardeais. As virtudes teologais são fé, amor e caridade. Fé, esperança e caridade. Esses conceitos vêm do catolicismo? As virtudes cardeais vêm de Aristóteles. Tá. Então você tem 2 grandes nomes assim que trataram das virtudes cardeais. O Aristóteles, que foi é o nome mais conhecido, né? Embora outros gregos tenham tratado também das virtudes, porque as virtudes cardeais faziam parte do mundo antigo grego, né? Mas um autor muito referenciado como esse teórico das virtudes cardeais é Aristóteles. O outro autor muito importante, que é um intérprete de Aristóteles, mas que fez essa interpretação com a visão católica, é o São Tomás de Aquino. Sim. Que pega essas virtudes cardeais e vai, obviamente, repetir a parte nuclear do conceito de cada um, mas vai ali botar uma visão católica. No caso das virtudes teologais, aí já é uma criação do São Tomás a partir da história da igreja. Então você acha esse assunto mais importante para falar do que política, por exemplo? É muito mais, cara. É muito mais por quê? Porque é um assunto que, além de ser mais importante, porque afeta a nossa vida, ou a parte positiva, virtuosa da nossa vida, e aqui fazendo uma explicação necessária. As virtudes cardeais, elas são um hábito, um treinamento. Você conhece as virtudes e você incorpora no seu dia a dia e vai tentando sempre melhorar seguindo essas virtudes, né? Nós somos homens falíveis, portanto a possibilidade de fracasso diário é muito grande, mas você vai fazendo ali como uma espécie de musculação, né? Diariamente você vai treinando e para você ter resultado no seu corpo fazendo musculação, assim como as virtudes cardeais, é preciso, né, que isso seja de fato um hábito. E você olhar, né, a vida humana como um todo por meio das virtudes é algo que inspira o que você tem de melhor e você provoca nas outras pessoas, você desperta aquilo que a pessoa tem de melhor. E isso vai ter, obviamente, influências positivas na nossa vida individual, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional e na nossa vida social. A política faz parte dessa vida social. Entende? Então você veja que é muito mais importante em termos de vida comunitária essas 4 dimensões: vida pessoal, familiar, profissional e social, do que a política, porque a política é uma das dimensões dentro da vida social. A partir do momento que você coloca a política como centro de tudo, ou como maior do que isso tudo, e toda a sua vida pessoal, familiar, profissional e social está condicionada pela política, ferrou. Porque você está tornando a política algo que ela não é muito maior do que ela pode ser. A política jamais pretendeu ser isso. Mas também você pôr um pouco a política assim no lugar que ela no devido e se importar com esses focos assim que mais primordiais. Você não acha o trabalho mais difícil também, não? Obviamente é um trabalho mais difícil, né? É um trabalho mais amplo. É um trabalho que entra numa seara que é um tanto complicada,
justamente em razão daqueles traços da nossa cultura sobre os quais conversamos, que é, como a gente está tão acostumado a vermos, né, a nós mesmos de forma negativa, e o brasileiro de forma geral, você começa a falar de virtudes, é uma coisa que não encaixa muito bem de início. Parece inacessível, né? E parece inacessível. Parece uma coisa assim, muito distante da vida da pessoa. Mas não, cara, como é que se traduz, né, as virtudes cardeais na vida, né, concreta? A ideia de prudência, por exemplo, né, a ideia aristotélica, uma das virtudes... Aliás, não sei se eu falei direito aqui as virtudes cardeais, prudência, justiça, temperança e fortaleza. Acho que eu esqueci de falar prudência, devo ter repetido uma delas. Mas prudência é uma das 4 virtudes cardeais. E a prudência, na visão aristotélica, significa sabedoria prática, né? De que maneira você age na sua vida prática com sabedoria. Isso significa basicamente o seguinte: o fim que você pretende, ele tem que ser um fim virtuoso. Mas também os meios que você usa para atingir aquele objetivo têm que ser virtuosos também. Então você não pode negociar isso. Não dá para ter um fim virtuoso e você encontrar meios viciosos para atingir aquele fim. Não dá para ser Robin Hood, né? Não, de maneira alguma. Isso é um negócio inegociável, entende? E quando você tem fé em Deus, você tem uma religião, esse caminho é facilitado pela própria forma como a sua religião vai te mostrar caminhos, né, virtuosos. Talvez isso vai contra o jeitinho que o pessoal chama de jeitinho brasileiro, né, cara? Porque esse tipo, tá ligado? Eu não posso pagar a TV, eu vou pegar aqui. Eu mesmo baixo filme pirata, não vou mexer. É um desafio a nossa cultura diária, né? Às vezes há hábitos que a gente tem muito arraigados e alguns deles a gente nem vê como vício, né? Lá no meu computador tem mais coisa pirata que debaixo do mar, né? Tá cheio de filme, sério.